Olá, bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou Adolfo Cleio, Sagato Pirata Barba Rala. Adolfo Cleio, Sagato Pirata Barba Rala, e você está no meu canal. Bom, eu recebi essa Bíblia de presente de um irmão adventista lá de 69, Rondônia. É a Bíblia de Estudo de Genebra e me dizem que é uma Bíblia muito boa de estudos, né? E claro, como todo bom adventista, adivinha o que eu vou olhar primeiro? O que ela fala sobre esse assunto. Sobre a questão do sábado, algumas interpretações proféticas. Isso me interessa bastante, apesar de eu não ser especialista na área. Só que eu caí no Catecismo Maior de Westminster. Isso aqui traz os concílios, né? O Sínodo de Dort, os cânones de Dort, o Catecismo Maior de Westminster, o Catecismo Menor. Me traz muitas informações do ponto de vista calvinista que é muito interessante. E uma coisa que me incomodou bastante foi no Catecismo de Westminster, pergunta 116, página 1816 dessa Bíblia. O que é exigido no quarto mandamento? Resposta: o quarto mandamento exige que todos os homens santifiquem ou guardem santos para Deus todos os tempos especificados que Deus designou em sua palavra, expressamente um dia inteiro em cada 7. O sétimo dia, desde o princípio do mundo até a ressurreição de Cristo, e o primeiro dia da semana desde então até o dia de hoje, e há de continuar assim até o fim dos tempos, o qual é o descanso, o qual é o sábado cristão, que no Novo Testamento é chamado de dia do Senhor, domingo. Cara, isso aqui, e aí eles citam Gênesis 2, 3, 1 Coríntios 16, 2, Atos 20, verso 7, João 20, verso 19, verso 26 e Apocalipse 1, 10. As citações desses textos aqui me incomodam um pouco, porque Gênesis 2, 3, ele é linkado com Êxodo 20. Gênesis 2, 3 fala que o Senhor descansou toda a sua obra no sétimo dia. E Êxodo 20 fala assim, lembra-te do dia de sábado para o santificar. Por que não está mencionado o Êxodo 20 aqui? Não está mencionado o Êxodo 20, verso 8 aqui. Eles fogem do sétimo dia. Um detalhe que eles falam que é assim, que o sábado deveria ser, aqui deixa eu ver, guardem santos os tempos especificados. Que o sétimo dia desde o princípio do mundo até a ressurreição de Cristo. Não, em nenhum momento na Bíblia fala que a gente devia guardar o sábado até a ressurreição de Cristo, depois da ressurreição de Cristo devia se guardar o primeiro dia da semana. Nenhum momento da Bíblia fala isso, nenhum lugar da Bíblia fala isso. Não existe esse verso bíblico. Não existe. Agora, o que eles fazem? Eles jogam 1 Coríntios 16, verso 2, que fala primeiro dia da semana, Atos 20, verso 7, fala primeiro dia da semana, mas lá não é mencionado como dia de adoração. Fala isso? Menciona-se João 20, 19, né? João 20, 19 e verso 26, mas lá não menciona como dia de adoração. Então a gente percebe que é uma interpretação muito mal feita acerca de qual dia deve ser adorado, qual dia deve ser devemos descansar. Né? Me perdoe a palavra adorado, né? Posso ser mal entendido diante dessa fala. Mas eu não gosto de ficar recortando o vídeo e é exatamente isso que eu estou fazendo aqui. Estou conversando com vocês e vai vir com acertos e erros também. O que acontece? Eles mencionam o sétimo dia e já jogam para o primeiro dia da semana. Essa é a jogada deles. Eles não fazem uma exposição aprofundada sobre o sétimo dia, sobre o dia de guarda, que é exigido nos 10 mandamentos, e eles são fortes defensores dos 10 mandamentos, pelo que eu percebi aqui. Mas, quando chega na questão do sábado, eles jogam para o primeiro dia da semana. E aqui eles mencionam Apocalipse 1, verso 10. Cara, Apocalipse 1, verso 10 não está falando de dia de guarda. Apesar de você ter adventistas que vão trabalhar Apocalipse 1.10 como um dia de guarda, e você vai ter argumentação para isso, que Apocalipse 1.10 é dia do Senhor, Kiriá Kemeira. Se fosse para se referir a sábado, estaria lá Sabaton tranquilamente, né? A palavra sábado tranquilamente, mas lá está Kiriá Kemeira, dia do Senhor, que é um dia de juízo do Senhor. Mas no Novo Testamento, o único dia que é chamado de dia do Senhor na Bíblia, e principalmente no Novo Testamento, dia do Senhor no Novo Testamento, é o sábado. Porque eu sou o Senhor até do sábado. Jesus falou, eu sou o Senhor do sábado. Então o sábado é o único dia que é chamado de dia do Senhor na Bíblia. Né? E essa expressão, e fui no dia do Senhor, essa expressão no dia do Senhor, ela está se referindo a uma pegada
profética, é um dia profético, mas não um dia de domingo, primeiro dia da semana, um dia de sábado. Então, é uma explicação muito... não foi feita uma análise exegética. Se você analisar 1 Coríntios 16, 2, Atos 20, verso 7, João 20, 19, 26 e até Apocalipse 1, 10, não dá espaço para adoração, para descanso. Não dá espaço, não está dizendo. Tanto que Atos 20, verso 7 fala que eles iam viajar no primeiro dia da semana. Atos, 1 Coríntios 16, verso 2, Paulo ele está reunindo dinheiro, ele reúne dinheiro no primeiro dia da semana para fazer viagem. Tá entendendo? Ele descansa no sétimo dia e vai viajar no primeiro dia de semana. Que raio de descanso é esse? De dia voltado para adoração é esse que o cara tá viajando? Sendo que ele descansou e fez o seu culto de adoração no sétimo dia. Então, sabe, com todo respeito, é uma interpretação, uma exegese muito mal feita dos textos. Né? Agora, olha aqui. Pergunta 117. Como há de ser santificado o sábado ou o dia do Senhor? O sábado ou o dia do Senhor há de ser santificado por um santo descanso por esse todo dia. Não é somente tudo quanto que é sempre pecaminoso, mas até de ocupações e recreios seculares que são permitidos em outros dias. Em fazer o nosso deleite, passamos todo o tempo, exceto aquela parte que se deve empregar em obras de necessidade e misericórdia. Nos exercícios públicos e particulares, o culto a Deus. Para este fim, havemos de preparar nosso coração. Com toda a previsão, diligência e moderação, dispor conveniente arranjar nossos negócios seculares para que sejamos mais livres e mais prontos para o dever do dia. Olha que legal. Aí aqui mencionou Êxodo 20, verso 8, que é o sábado. Mencionou Êxodo 16, verso 25. Mencionou Jeremias 17, verso 21. Né? Mencionou esses dias que estão relacionados ao sábado. Né? Todos os textos aqui estão relacionados ao sábado. Mas não tem o sábado. Agora aqui, por que é o mandamento de guardar o dia do Senhor? Domingo. Veja, eles colocam entre parênteses domingo. Mas peraí, o dia do Senhor no Novo Testamento é o sábado. Os textos que foram utilizados aqui se referem ao sábado na pergunta anterior. Mas por que eles colocam pro domingo? Entendeu? Então é um negócio muito complicado, é um negócio muito confuso. Usam o princípio sabático, o princípio do sétimo dia, mas jogam para o primeiro. E fazem umas análises, umas ligações que não tem nada a ver. E isso me preocupa, porque tem pessoas que vão ler esse concílio, esse catecismo de Westminster e vão achar que está sendo feita uma análise profunda, exegética, vão achar uma resposta plausível, mas o simples fato de você conferir na pergunta 116 os textos bíblicos, você vai olhar e peraí, Gênesis 2:3 está falando de descanso. Mas se você olhar nas referências, na referência de qualquer Bíblia, Gênesis 2:3 vai ser jogado para Êxodo 20. Porque Gênesis 2:3 está linkado com Êxodo 20. E Êxodo 20 está linkado com Deuteronômio capítulo 6, que também menciona os 10 mandamentos. E lá menciona sábado, sétimo dia, não primeiro dia da semana. Entendeu? Então, é complicado, cara. É complicado. Então, assim, isso... Tô mencionando aqui a coisa que eu bati o olho. Eu tava procurando um outro assunto, né? Um amigo meu pediu para procurar outro assunto, e quando eu abri nesse catecismo maior de Westminster, né? Westminster. Eu falei, caraca, mano, eu tenho que gravar um vídeo sobre esse assunto. Então, assim, a gente precisa de um pouco mais de sinceridade e de análise contextual. Não é só simplesmente porque está escrito aqui que a gente vai aceitar. Lembre-se disso. Catecismo? Claro, um catecismo é uma coisa de estudo. Estou aqui numa Bíblia de estudo, calvinista e tudo tal. Né? Uma Bíblia de cunho presbiteriano, essencialmente forte, né? Protestante. Mas você vê as incoerências. Pelo menos essa foi a primeira incoerência que eu achei dentro dessa Bíblia. Jogar o sétimo dia, linkar o sétimo dia com o primeiro dia, aí usar o princípio do sétimo dia e jogar no primeiro. Porque até a ressurreição de Cristo, porque Cristo ressuscitou, não. Cristo ressuscitou, não mudou o dia de guarda. Continua sendo sábado. Você pode ir ao Novo Testamento todo, você vai ver. No sétimo dia, os discípulos paravam. Paulo parava para descansar no sábado. Você pode pegar o livro de Atos. Sábado ia nas sinagogas conversar com os judeus. Não era no domingo.
Ele não ia no primeiro dia da semana conversar com os judeus. Ele não ia no primeiro dia da semana evangelizar. Ele estava no sábado, adorando e descansando. E também debatendo com os caras. Então, essa questão do domingo não é uma questão bíblica. Pode pegar esses textos aqui, 1 Coríntios 16, 2, Atos 20, verso 7, João 20, 19. Principalmente 1 Coríntios 16, 2 e Atos 27, não está falando de guarda do domingo. Não está falando de descanso no primeiro dia da semana. Está falando de viagem. João 20, 19 e 26 está falando da ressurreição de Cristo. E Apocalipse 1, 10, necessariamente, ao meu ver, não se trata de um dia, não se trata do sábado, apesar de ter argumentos para isso, do sétimo dia. Mas se trata do dia profético, relacionado ao juízo de Deus. Basicamente é isso aí. Deus abençoe seus estudos, Deus abençoe sua vida e cuidado. Lembrando aqui, se você gostou desse vídeo, compartilhe com seus amigos na sua linha do tempo, compartilhe no seu Facebook, no Instagram, seja onde for. Também peço que, se você puder me ajudar com pelo menos R$10 mensais, eu fico agradecido. Minha conta está na descrição do vídeo. E se você puder me ajudar com pelo menos R$10 mensais para que eu possa estar trazendo mais conteúdos e trazendo mais conteúdos, por aí vai. Eu só pude estar gravando esse vídeo graças a um irmão que me presenteou com essa Bíblia. Um irmão. Então, para que eu possa estar dando continuidade nesse meu trabalho de pesquisa. Beleza? Deus abençoe seus estudos. Tamo junto, campo de batalha. É isso aí. Fiquem com Deus.